Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para nós, que queremos estudar a Sua Palavra, que queremos conhecer a Sua vontade, nos tempos bíblicos, nos dias de hoje, no futuro que nos aguarda, conhecer a vontade de Deus. Estamos fazendo esta série de estudos sobre Israel e teremos algo muito especial no dia de hoje. Conversaremos sobre Jerusalém. Qual foi a primeira menção na Bíblia sobre esta cidade, Jerusalém? E o que Deus quer nos trazer a respeito dessa cidade tão especial? Vamos ver? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus tem as respostas para todas as nossas perguntas. E há algo tão especial na Bíblia Sagrada a respeito de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que está citada tanto no livro de Gênesis, na história do começo de todas as coisas, quanto no livro do Apocalipse. Ou seja, na consumação dos séculos, no final de todas as coisas sobre a terra. Essa cidade é muito especial para Deus. Há algo muito especial em Jerusalém que nós precisamos entender, conhecer e deixar o nosso coração ser conduzido pelo Espírito Santo, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, compreendendo o seu querer. Vamos ver então, no programa de hoje, qual foi a primeira menção que a Bíblia fez sobre esta cidade. É claro, no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis 14 e nós vamos ler do verso 15 até o verso 20. Diz assim a palavra: E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Este texto está nos falando a respeito de Abraão, a respeito de uma guerra, a respeito de 5 reis que vieram lutar contra 4 reis, a respeito de uma batalha que houve envolvendo o sobrinho de Abraão, que era Ló. E diz aqui que repartiu contra eles de noite, ele e os seus homens, os homens de Abraão. Eram seus servos nascidos em casa, era um exército dos seus amigos que moravam ali ao seu redor. E Abraão perseguiu estes inimigos, lutou contra eles. E o texto continua dizendo: trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Abraão venceu essa batalha. Ele conseguiu derrotar os inimigos, conseguiu derrotar aqueles reis da além do Eufrates e ele trouxe de volta tudo que fora saqueado. Os bens eram cavalos, camelos, as tendas, as riquezas, o ouro, a prata, o dinheiro, alimentos, e trouxe também pessoas como escravos. E entre essas pessoas de Sodoma e Gomorra que vieram como escravos, prisioneiros de guerra, que seriam vendidos como escravos para trazer mais lucro ainda e ser dividido entre aqueles exércitos mercenários, estava a família de Abraão. Estava Ló, sua família, esposa, filhas, estava ali Ló com todos os seus bens, levado cativo. E Abraão vence essa batalha. E Abraão traz de volta todos esses pertences, tudo que pertencia a Ló e ao pessoal de Sodoma e Gomorra, Abraão conseguiu trazer de volta. Vamos continuar na leitura do texto.
Após voltar Abraão de ir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, o texto está nos dizendo que Abraão venceu a batalha, ele e os seus amigos lutaram contra aquele exército. Abraão trouxe de volta Ló, seu sobrinho, seus bens e tudo que tinha ido, todos aqueles reféns, aqueles prisioneiros de guerra. E então foi ao encontro de Abraão, o rei de Sodoma. Foi ao encontro dele. Mas diz que não só o rei de Sodoma, mas uma pessoa muito especial foi ao encontro de Abraão. Nós vamos ver aqui que ali naquela região, Abraão morava onde seria mais tarde a região da Judéia, o sul ali da Palestina. Abraão fixou a sua residência na região de Hebrom, junto a onde Caleb havia conquistado, onde Caleb antes havia Kiriat Arba, uma cidade de gigantes, e ali foi estabelecida Hebrom. E nós vamos ver que Abraão estabeleceu morada ali, sua tenda ali. Ali também esteve Isaac, depois Jacó. E bem próximo de onde estava Abraão, estava a cidade especial dos Jebuseus, a cidade de Jerusalém, ou apenas Salém, como era chamada nesta época. Jerusalém significa cidade de paz. Shalom ou Shalom é paz. Diz o texto que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abraão então recebe aquela visita maravilhosa de um servo do Deus Altíssimo, um servo de El Olam, um servo do Deus eterno, um servo do Deus, ou um sacerdote do Deus único e criador dos céus e da terra. Isto nos mostra que quando Deus se revelou a Abrão, Deus não se revelou apenas a Abrão. Quando nós encontramos todos os nomes bíblicos de pessoas aqui que viveram ou que foram da nação de Israel, não significa que Deus se revelou apenas às pessoas descendentes de Abrão. Não. Deus é Deus de toda a terra. Deus é Deus de todos os homens. Deus é Senhor, soberano sobre toda a humanidade. Então, todos aqueles corações voltados em buscar a Deus, todos aqueles corações sensíveis, fiéis, que realmente com sinceridade queriam conhecer Deus, queriam ter a revelação de Deus, foram encontrados por Ele. Nós vemos isto de uma maneira muito linda e muito grande aqui neste homem, Melquisedeque. Melquisedeque é rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Havia ali aquela pequena cidade chamada Salém, ou Jerusalém, como vai ser determinada depois com esta mesma raiz, paz. Paz. Uma cidade de paz. Uma cidade edificada sobre os montes. Ali está o Monte Ofel, o Monte Moriá, o Monte Sião. Em frente ali está o Monte das Oliveiras, uma cidade edificada sobre os montes. Uma cidade onde havia abundância de água, ali a fonte de Gion, havia água em abundância. Uma cidade que foi edificada para ser uma fortaleza. Uma fortaleza, uma cidade murada, mas uma cidade de paz. E que tinha na sua história este homem, Melquisedeque, um homem que tem a revelação do Deus Altíssimo e se torna o seu sacerdote, sacerdote e rei.
E diz que ele veio ao encontro de Abraão e abençoou Abraão. Abençoou dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Melquisedeque veio festejar a vitória de Abraão, veio abençoá-lo, veio ao seu encontro. E diz o texto que ele veio trazendo pão e vinho. Veio trazendo pão e vinho. É a primeira menção também que nós temos dos elementos da ceia que Jesus estabeleceu como a nova aliança: pão e vinho. Não é interessante tudo isto? Nós vamos ver que o escritor de Hebreus vai nos falar exatamente a respeito deste homem tão especial, Melquisedeque, mostrando como um tipo de Jesus, mostrando Melquisedeque como alguém semelhante a Jesus. Não que Melquisedeque fosse o próprio Jesus, não é isto, mas como ele é colocado nas Escrituras, ele é um tipo de Jesus. Ele vai falar a respeito de quem é Jesus. Ele vai falar a respeito do ministério de Jesus para Israel e para todas as nações da terra. Melquisedeque. Ele vai ao encontro de Abraão com pão e vinho. Podemos ver ali Melquisedeque e Abraão ceando a ceia do Senhor, a nova aliança do Senhor, há quantos mil anos antes de Jesus, prefigurando o sacrifício de Jesus, prefigurando que ali naquela região, em Jerusalém, em Salém, naquela cidade onde Melquisedeque era rei, rei de paz, rei de uma cidade de paz, rei de justiça. O nome dele, Melquisedeque, no hebraico significa rei de justiça, de justiça. Jesus é o rei de justiça. Jesus é o rei da paz. Melquisedeque, ele nos fala a respeito de Jesus. E ali naquela cidade, a cidade de Salém, onde ele era rei, ali onde ele era também sacerdote, dali ele foi ao encontro, saiu ao encontro de Abraão, com pão e vinho. E ele abençoou a Abraão. Não foi Abraão que o abençoou, mas ele foi abençoado por Melquisedeque. É exatamente esse entendimento que muitos anos depois Jesus vai trazer aos fariseus. Aos fariseus que diziam que Jesus é a raiz de Davi, que Jesus é filho de Davi. Jesus vai mostrar para eles que ele, o Messias, é muito mais elevado do que o próprio Davi, muito mais elevado que o próprio Abraão. Sim, porque ele é a raiz de Davi, ele é antes de Abraão. Ele mesmo disse aos fariseus da sua época: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Claro, quando Jesus disse isso, os judeus pegaram em pedras para matar Jesus, mas não o fizeram, porque não era chegada a sua hora. Ele não entregaria a sua vida através de apedrejamento, mas como estava profetizado por Davi no Salmo 22, seria através da cruz, onde ele seria transpassado, tendo suas mãos e seus pés transpassados pelos cravos e o seu lado perfurado pela lança do soldado. Jesus não morreria apedrejado. Por isso, quando ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava dizendo, eu sou Deus. E os islâmicos dizem que Jesus não é Deus, que ele nunca disse nas Escrituras, eu sou Deus. Ele mesmo disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou o nome de Deus, eu sou. E ele usou a perspectiva da eternidade, dizendo, eu estava na criação, eu sou um com o Pai, eu sou. Nós vemos aqui
neste encontro de Melquisedeque com Abraão, além de eles cearem, além de comerem o pão e tomarem do vinho, além desta aliança, desta comunhão, diz o versículo seguinte que, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Abraão entregou o dízimo de todos os seus bens a Melquisedeque, reconhecendo o seu sacerdócio, reconhecendo a autenticidade da revelação que Melquisedeque tinha de Cristo e do Pai e do Deus de Abraão, reconhecendo que o seu Deus era um só, o Deus de Abraão, o Deus de Melquisedeque, o Deus Pai de Yeshua HaMashiach. Abraão deu os dízimos para Melquisedeque. Abraão reconheceu a sua autoridade sacerdotal, entregou a ele os dízimos. Nós vamos ver que muito mais tarde vai ser estabelecida uma tribo, uma das 12 tribos, a tribo de Levi, vai ser a tribo sacerdotal. Vai ser a tribo que vai receber os dízimos de todas as outras tribos, de todos os outros israelitas, de todos os descendentes de Jacó ou de Israel. Nós vamos ver que muitos anos depois, o neto, não é, de bisneto de Abraão, é que vai receber os dízimos. Mas Melquisedeque recebe os dízimos das mãos do patriarca Abraão, mostrando sua autoridade. E Melquisedeque é rei de Salém. A primeira menção na Bíblia de Jerusalém foi nessa história. Foi neste encontro, quando Abraão volta glorioso, Abraão volta como conquistador, como aquele salvador que trouxe de volta as pessoas daquela região, de Sodoma e Gomorra, algumas outras cidades, vilarejos ao redor ali do Mar Morto. Quando Abraão volta glorioso, triunfante, ele tem esse encontro com Melquisedeque, entrega-lhe os dízimos e ceia com ele, a ceia do Senhor, o pão e o vinho. Nós vimos então que Melquisedeque é uma pessoa muito especial, como rei de justiça, como sacerdote do Deus Altíssimo, como o rei de Salém, o rei de Jerusalém. Nós vamos ver alguns detalhes na vida de Melquisedeque que são analisados pelo escritor da carta aos Hebreus, que pode ter sido o apóstolo Paulo ou pode ter sido um dos outros apóstolos, porque a carta não foi assinada. Então não temos a certeza de quem foi o seu autor, mas é uma carta autêntica e cheia do Espírito Santo, a carta aos Hebreus, escrita para o povo de Israel, escrita para trazer o conhecimento de Jesus, chamado Cristo, o conhecimento do Messias, que é Jesus de Nazaré. O escritor de Hebreus vai colocando todas as coisas, todas as revelações que o povo de Deus teve, mostrando que Jesus é superior. Superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Abraão, superior a tudo que eles já tinham recebido de revelação no Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus. E então ele escreve sobre Melquisedeque, no capítulo 7 do livro de Hebreus. No versículo 1 a 3, nós lemos assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Olha o que o escritor de Hebreus descobre nas entrelinhas desse relato de Moisés no livro de Gênesis. Melquisedeque é um tipo de Jesus.
Melquisedeque é rei de justiça, aponta para o rei dos reis, que vai reinar em justiça sobre toda a terra. A Bíblia nos fala que haverá o tempo do milênio, em que o Cristo vai reinar sobre toda a terra, o seu reino que não terá fim, um reino de justiça, mas também um reino de paz. E Melquisedeque, seu nome se interpreta Rei de Justiça, e é Rei da cidade de Jerusalém, ou seja, cidade da paz. Um Rei de Justiça estabelecendo a paz. Um Rei de Justiça que é também o Príncipe da Paz. Um Rei de Justiça que terá um governo eterno, o seu reino não terá fim. Por isso, ele deve ser uma pessoa também eterna, sobrenatural, não um dos homens aqui comuns, mas o próprio Filho de Deus, o Messias prometido. Ele é o Rei de Justiça, o Rei de Paz, que terá um governo eterno sobre a terra, sobre os homens. O escritor de Hebreus, então, está nos trazendo esta revelação maravilhosa. Ele diz, olha, este Melquisedeque, a Bíblia não nos fala de sua mãe, de seu pai, da sua genealogia. Por quê? Em todos os escritos aqui do Antigo Testamento, principalmente, e também no Novo Testamento, nós vamos encontrar a sequência dos pais e filhos, ou seja, a lista da genealogia, da raiz de cada pessoa, de onde veio, quem ele é, a sua identidade, o seu perfil, a sua raiz. Melquisedeque não tem a genealogia descrita nas Escrituras. Então o escritor de Hebreus diz, aquele que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, não que ele não tivesse, mas porque não foi citada, não foi descrita, não foi deixada para a posteridade. Melquisedeque, a sua genealogia não está escrita aqui, porque ele simbolizava o Pai da eternidade, o Rei de toda a glória, o Messias prometido. Melquisedeque é esse tipo de Jesus, Rei de justiça, Rei de paz. Jesus é o príncipe da paz. Isaías profetiza a respeito de Jesus dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o nome do Messias, Deus forte. O Messias não podia ser um homem como Davi, não podia ser um homem como Daniel, não podia ser um homem como Abraão, não podia ser um homem como Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Não, o Messias tinha de ser o Filho de Deus. O Filho de Deus, do Deus Altíssimo, que é um com o Pai, que já existia antes da fundação do mundo. Jesus não começou a existir há 2000 anos atrás. Jesus não foi criado, formado, vindo ao mundo há 2000 anos atrás, mas ele já pré-existia. Ele, com o Pai, criou todas as coisas que existem, como nos diz o Evangelho de João, que sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isto, Melquisedeque, que é um tipo de Jesus, que vai falar do sacerdócio de Jesus, um sacerdócio especial, diferente do sacerdócio levítico. Este Melquisedeque, ele está nos revelando algo na sua pessoa, na sua vida. Ele está nos revelando quem é o Messias, quem é Jesus. E nós vamos ver que anos mais tarde, Davi vai escrever o Salmo 110, dizendo que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sim, Melquisedeque vai ser citado, e muitas vezes, mesmo no Novo Testamento, como a ordem sacerdotal de Jesus. Não Jesus vindo de Levi, não o sacerdócio de Arão, mas o sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio
eterno. Como diz o texto, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Isso só pode falar de algo sobrenatural. Só pode estar nos falando de Jesus, Yeshua, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, este rei de Salém, Melquisedeque, era rei de Jerusalém. Por que não foi rei de Hebrom? Por que não foi rei de Jericó? Por que não foi rei de Betel, mas rei de Salém, Jerusalém, de Jerusalém? Porque Deus havia escolhido aquele local, Deus havia escolhido aquela cidade para ali plantar o seu culto, para ali trazer a revelação aos homens de quem Deus é e qual é a sua vontade. Aquela cidade, Jerusalém, fora dos seus muros, ali o Filho de Deus seria crucificado, dando a sua vida pela humanidade. Vamos orar então? Vamos orar agradecendo pelo que Jesus fez por nós, ali em Jerusalém. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para a Tua palavra. Eu te peço perdão para os meus pecados. Te entrego a minha vida, minha família, tudo que sou, tudo que tenho, eu coloco nas Tuas mãos. Enche-me do Teu Espírito Santo, apaga todos os meus pecados, Senhor. Dá-me uma vida nova, uma vida cheia da Tua presença, fome e sede da Tua palavra, do entendimento do Senhor e da Tua justiça. Eu me entrego a Ti, para viver somente para Ti, todos os dias da minha vida. Te entrego tudo o que sou e o que tenho. Pai, oramos também pelas pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que estão assistindo a este programa e que necessitam do Teu toque, da Tua cura, da Tua paz, do Teu amor, da Tua salvação. Alcança-os, Senhor, com o Teu poder. Alcança-os com a visita sobrenatural do Teu Espírito Santo. E abençoa cada lar, cada família, com saúde, com paz, com a Tua bênção, com Teu amor, gerado em oração. Ó Deus, cada um possa viver para a Tua glória e para o Teu serviço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.